Bom, agora nós vamos começar a conhecer alguns pontos dos direitos trabalhistas, tá? Nesse primeiro vídeo, eu vou focar em falar sobre jornada de trabalho, tá? Então, o que envolve a jornada de trabalho, o que pode, o que não pode, tá? E para mim falar de jornada de trabalho, eu preciso necessariamente começar a falar sobre ponto, tá? O ponto, ele é uma forma de ficar registrado a jornada de trabalho. E é muito importante ter esse registro da jornada. Porque senão, como que eu vou fazer o cálculo do salário lá no final do mês? Como é que eu vou saber se a pessoa faltou, chegou atrasado, saiu depois do horário, né? Trabalhou a mais. Então, é através do registro do ponto que você tem essa segurança, tanto para o empregador quanto para o empregado, tá? Para as duas partes. Você tem a segurança de ter ficado registrado qual foi a carga horária trabalhada para que a folha de pagamento seja calculado corretamente, tá? Então, por exemplo, né, não é o caso do jovem aprendiz. O jovem aprendiz não pode fazer hora extra, ou seja, trabalhar mais do que seu horário. Mas vamos pensar um funcionário, né, normal, um funcionário fora o aprendiz. Se ele trabalhou 2 horas a mais naquele dia, é claro que ele quer que isso tenha ficado registrado, para que depois ele receba essas 2 horas a mais lá no final do mês, né, no seu salário, ou para que depois ele possa pegar essas 2 horas e usar como banco de horas, né? Num determinado dia que, sei lá, ele precisa chegar atrasado, ele possa usar essa carga horária e isso não seja descontado do salário dele. Então, isso fica muito justo para ambos os lados quando a gente tem o ponto, né? Ou seja, quando a gente tem esse sistema que vai controlar, que vai deixar anotado esse registro da jornada. Então, o ponto, ele vai registrar a jornada, que vai identificar quando que a pessoa faltou, né? E aí depois eu vou poder identificar se essa falta foi justificada ou injustificada, né? Porque a falta, quando ela é justificada ou justificável, não é descontado o salário da pessoa. Mas se for uma falta injustificada, é descontado do salário. Né? Eu vou poder identificar, então, nos funcionários que não são jovem aprendiz, aqueles que fizeram hora extra. Então, aqueles que trabalharam a mais do que a sua jornada de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa tem que trabalha até às 18 horas, às 6 horas da tarde, desculpa. Mas naquele dia ela trabalhou até às 7, né? Então vai ficar registrado que ela fez 1 hora extra. E o ponto, ele também vai identificar o intervalo intrajornada e interjornada. Intrajornada é durante o mesmo dia, a mesma jornada de trabalho. Geralmente, o intervalo intrajornada é o horário de almoço, né? Que, de novo, não vai caber ao jovem aprendiz. Mas, né, se for um funcionário normal, ele tem direito a pelo menos 1 hora de almoço, ou se for feito um acordo, 30 minutos. E aí, quando eu vou lá e registro o ponto, isso vai ficar identificado, né? Se a pessoa realmente tirou 1 hora ou tirou muito mais do que 1 hora, porque aí já cairia como falta. E o intervalo interjornada é entre uma jornada de trabalho e outra. Por exemplo, entre a jornada de segunda e a de terça. Tem que ter entre essas duas jornadas uma diferença de pelo menos 11 horas, tá? Nenhum funcionário pode trabalhar de forma que essa interjornada seja menor do que 11 horas, porque é nessas 11 horas que o colaborador vai poder ir para casa, fazer suas atividades, né, pessoais e principalmente descansar. Mas como é que funciona o ponto, né? Como é que eu registro o ponto? De 3 formas. Quando a empresa tem pouquíssimos funcionários, dá para registrar manualmente. Aqui é um exemplo de um cartão de ponto manual. É possível comprar esse cartão de ponto em qualquer papelaria, tá? Mas não precisa necessariamente ser assim, tá? Poderia ser num livro, poderia ser num caderno, desde que tenha todas as informações necessárias. Então, nesse registro manual, seria colocado o nome do funcionário,
né? Qual que é o seu cargo, qual que é a função, né? Qual que é o número da carteira, qual que é o mês de trabalho, porque aí é um ponto por mês. E o funcionário ia anotar. Então, eu cheguei a trabalhar, eu ia pegar uma caneta e eu ia anotar manualmente qual que é o horário que eu cheguei. Saí para almoçar, qual que é o horário que eu tô saindo, qual que é o horário que eu voltei. No final do dia, qual que é o horário que eu fui embora, tá? E eu assinaria do lado, né? Para atestar que fui eu, funcionária, que preenchi o ponto, ok? Mas na medida que a empresa vai crescendo, que ela tem um maior número de funcionários, fica muito difícil fazer o controle dessa forma. E aí nós temos duas possibilidades. O registro mecânico, que basicamente é você ter um relógio, tá? Aonde você pega esse cartãozinho manual, você vai colocar no relógio e ele vai autenticar o horário. Então, em vez de você escrever a caneta, ele faz isso por você. É só isso que muda, tá? Então, em vez do colaborador anotar à mão o horário, ele coloca esse cartãozinho na maquininha e a maquininha, ela digita ali, né? Ela deixa gravado qual que foi o horário, então, que a pessoa, sei lá, chegou ou saiu, né? Depende da situação. Mas hoje, o mais conhecido, o mais utilizado é o registro eletrônico, que é o que provavelmente vocês têm na empresa, né? É cadastrado a digital do colaborador ou pode ser também aquele cartão, né? Muitas vezes a empresa tem um crachá e o próprio crachá já serve de cartão ponto, tá? Inclusive tem algumas profissões que fazem com que a pessoa vá perdendo a sua digital e que às vezes fica bem difícil de você conseguir passar digital. Então a outra solução seria o ponto, que aí ele tem ali uma tagzinha que consegue, né, quando eu aproximo dessa leitora aqui, ele consegue fazer a leitura de que sou eu e fazer o registro. Então, o registro eletrônico, né, quando eu vou lá e bato minha digital ou quando eu passo o cartãozinho, ele automaticamente vai me imprimir um comprovante. Eu posso ir guardando para eu ter uma segurança. Depois, se eu achar, por exemplo, que a empresa fez o cálculo errado, descontou alguma hora, eu tenho os comprovantes para fazer esse cálculo, para apresentar para a empresa ou até num processo, né, judicial. O registro eletrônico, por que ele é muito melhor? Primeiro que o colaborador não precisa anotar à mão, né? Muitas vezes o colaborador às vezes tem uma letra bem difícil de entender, depois isso até né, pode gerar dúvidas na hora de fazer o cálculo por não conseguir entender realmente a hora que o colaborador anotou. Mas o principal é que o RH consegue tirar através de pendrive, principalmente, ele consegue fazer a leitura do ponto, então sai todas as informações no arquivo digital, ele joga isso, né, essas informações no sistema dele de folha de pagamento e automaticamente gera o cartão ponto e vai aparecer lá, né? A Kátia teve quantas faltas, né? Teve alguma hora extra, então é muito mais fácil de lidar. Então, empresa grande, gente, com certeza é esse registro eletrônico aqui que vocês vão encontrar, ok? É obrigação, tá? Do colaborador, do empregado, do jovem aprendiz bater o ponto corretamente. Então, eu não posso fazer assim, eu esqueci de bater, né? Provavelmente você vai receber uma orientação. Olha, você não pode esquecer de bater. Isso vai te prejudicar e nos prejudicar. Se isso persistir, é caso de advertência. Então, você tem a obrigação de chegar no horário, mas de identificar isso registrando no seu ponto, ok? E aí, relacionado à jornada de trabalho, nós temos o DSR, que talvez, né, eu acho que vocês nunca ouviram falar até esse momento, que é o descanso semanal remunerado, DSR, ou pode ser também chamado de repouso semanal remunerado, RSR, até um trava-língua, mas geralmente a gente chama de DSR. O nome, ele já vai dar pra gente uma noção do que é. Olha só, é um descanso na semana que vai ser remunerado. Ou seja, é um dia durante a semana que você não trabalha e que a empresa te paga, tá?
Então, isso está lá no artigo 67 da CLT, que fala assim: fica assegurado a todo empregado. Lembra que eu falei que a lei é igual para todos? Então, fica assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, né? E aí ele vai falar mais algumas coisas que deverá coincidir com o domingo, tá? Então, geralmente as pessoas trabalham ou de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e o domingo é o nosso DSR, é o nosso descanso semanal remunerado. Na prática, geralmente ocorre isso. Na indústria, nem sempre, porque na indústria, como ela trabalha 24 horas por dia, é feito as escalas. Então, nem sempre a pessoa vai ter o domingo para descansar, mas ela vai ter algum outro dia da semana para fazer isso, tá? Então, por isso que fala, né, que deverá, claro, se possível, coincidir com o domingo. E aí, o que que acontece? Então, as pessoas pensam assim, eu tenho esse direito, domingo eu não trabalho e eu recebo. Mas, em contrapartida, você tem um dever, que é ir de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que é não se atrasar, que é não faltar. Então, o que que acontece se eu faltar e for uma falta injustificável? Ou seja, algo que a empresa pode descontar do teu salário. Né? Então, por exemplo, eu não fui trabalhar e eu não tenho nenhum documento para apresentar para a empresa. Né? Às vezes você não foi trabalhar porque você estava doente, você vai levar o atestado. Mas nesse caso, vamos pensar assim, que eu fui para uma festa, no dia seguinte não consegui trabalhar, não fui. A empresa vai descontar esse dia do meu salário, porque eu não fui, não justifiquei, e ela pode descontar, o descanso semanal remunerado daquela semana. Então, você vai ter 2 descontos na semana, o dia que você faltou e vai descontar o domingo, porque ela não é obrigada a pagar um descanso semanal remunerado se o colaborador não cumpre com os seus deveres, que é ir para o trabalho, ok? E aí, então, dando continuidade a essa questão de jornada de trabalho, nós precisamos falar sobre as faltas, tá? Inclusive, isso tem que ficar muito claro para você que é jovem aprendiz, né? Você não pode faltar simplesmente porque, eu não quis ir hoje. Não, você, mesmo na condição de jovem aprendiz, você é um empregado. Só que você é um empregado na condição especial de jovem aprendiz, o que vai mudar um pouco as atividades que você faz. Teu contrato de trabalho vai ser, né, um contrato que tem início e tem fim, mas o resto você vai ter os teus direitos e os deveres como qualquer outro empregado. Então, se você faltar, né, isso claro, pode ser justificável. Eu vou mostrar quando que pode ser justificável. Mas se for injustificável, vai ter 2 circunstâncias, né? Vai ter a circunstância que vai descontar do teu salário, então você vai ter aí um desconto financeiro, né? Teu salário vai vir menor porque você teve falta. E só que geralmente as pessoas só pensam nisso, né? Assim, vai descontar do meu salário. Mas tem uma coisa que também vai prejudicar, é que a empresa vai identificando que você não tem o comprometimento necessário. Então, muitas vezes, principalmente na condição de jovem aprendiz, a empresa ela vai analisando, ela vai vendo qual que é o teu comportamento, a tua dedicação, a tua responsabilidade. Se você mostrar que você não tem, e lá no final do contrato de aprendiz surgiu uma vaga, provavelmente você não vai ser escolhido. Agora, pelo contrário, se você nunca falta, quando vai você é dedicado, né, responsável, faz bem as suas tarefas, pode ser que você, assim que termine o contrato de jovem aprendiz, já fique na empresa como um empregado, né, normal. Então, a obrigação maior do empregado é o quê? É cumprir com o acordado, bem como trabalhar dentro de horários e jornadas que ficaram pré-estabelecidos. Quando você vai para a entrevista, né, geralmente o recrutador já vai dizer de que dia, qual que é o horário. Porém, claro que pode acontecer, né, de ter que faltar ao trabalho. Gente, não estou dizendo que você não pode faltar. Se você fica doente, muitas vezes não tem como ir trabalhar. Mas são situações específicas, tá?
Então, as faltas justificadas ou justificáveis são aquelas em que o empregado se encontra impossibilitado de comparecer ao trabalho, mas que devidamente comprovadas, então não é só de boca, tem que ter um documento, né, para apresentar para a empresa. Não vai gerar descontos pelo empregador em relação aos dias não trabalhados. Então, por exemplo, não estou me sentindo bem, fui no médico, eu vou fazer o quê? Pedir o atestado, né? Eu preciso comprovar para a empresa, olha, eu não fui porque realmente eu não estou bem, né? Só que a lei, ela faz o seguinte, ela determina quais são os casos que pode ser considerado uma falta justificável. Então, quando ocorre o falecimento, tá? É falecimento de quem que é justificável a falta, ou seja, que você falte, né, aquele dia de trabalho. Quando falece marido, esposa, né, companheiro ou companheira, se for uma união estável, avó ou avô, filhos, netos, irmão e qualquer outra pessoa que viva sob a dependência econômica do funcionário, desde que essa situação esteja registrada na carteira de trabalho e previdência social, serão concedidos 2 dias seguidos. Então, eu posso faltar no trabalho e aí apresentar, né, o documento de que aquela pessoa faleceu, quando esse meu parente é um antecedente ou um descendente, tá? Que é os casos que eu mostrei ali. Eu não posso faltar para outras situações. Ah, professora, mas faleceu uma pessoa muito querida. Então você explica para a empresa que talvez você vai chegar um pouquinho atrasado, ou que você vai ter que sair um pouquinho antes para você ir lá no velório, no enterro, mas não que você possa faltar. A empresa tem direito de descontar essa falta, tá? Então isso tem que ser algo que tem que ser comunicado, conversado, ok? O que mais? Em virtude de casamento, serão permitidos até 3 dias. Né? Então, é o casamento no civil. Casou, você tem daquele, né, a partir daquele dia, 3 dias seguidos, não é úteis. Tá? Então, se você foi na sexta, né, é sábado, domingo, segunda, ok? Nascimento de um filho, né, dá direito a 5 dias de folga durante a primeira semana para o homem, né? A mulher vai estar lá em licença maternidade, que está aqui, ó, 120 dias. Quando tiver um aborto não criminoso, tá? 2 semanas. Uma doença ou acidente de trabalho, 15 dias. Então, professor, eu não estou bem, você tem 15 dias que você pode apresentar atestado. Tá? Então, vamos focar nessa parte aqui, que eu acho que isso aqui é importante. Né? Vamos pensar que você realmente não está bem, ou você vai ter que, às vezes, passar por um procedimento cirúrgico, e o teu médico te dá 30 dias de atestado. 15 dias de atestado, a empresa não vai descontar do teu salário e vai pagar normal. Os outros 15 dias já tem que entrar com auxílio doença no INSS, tá? Se você fizer doação voluntária de sangue, você tem 1 dia por ano que você pode faltar. Alistamento como eleitor, 2 dias. Além das situações acima, né, teve uma legislação em 2016 que incluiu mais 2. Acompanhar a esposa ou companheira em consultas e exames médicos complementares durante o período de gravidez, com exceção de 2 dias. Ou seja, 2 consultas, né? Levar um filho até 6 anos a consultas médicas 1 dia por ano. Então, vocês vão ver que a lei, de certa forma, é bem rígida, né? São situações bem específicas que ela fala que é justificável a falta. Então, é muito importante você sempre comunicar à empresa do que está acontecendo, né? De uma situação ocorrida, se você pode ou não pode faltar, né? Se tem alguma forma de você justificar aí, ok? E aí as faltas não justificadas ou injustificáveis são aquelas que não têm qualquer amparo, né? Seja pela legislação, seja pelas convenções ou pelos acordos coletivos, dando direito ao empregador de descontar os dias não trabalhados, o que ocasiona outros reflexos. Ou seja, como eu falei, além de você ter o dia descontado, vai descontar o DSR e dependendo do número de faltas, pode mudar o teu período de férias.
tá? Então, às vezes a pessoa falta, ela já nem tem mais 30 dias de férias de direito, ela já tem menos, ok? E claro, gente, como eu falei, além de ser uma questão que vai influir na parte financeira, né? Tem uma questão também de como que a empresa está vendo o teu comportamento. Por isso, se precisar faltar, tem que entrar em contato, tem que explicar, tem que ver se é uma situação justificável ou não. Os alunos às vezes pensam assim, se eu faltar na casa da criança ou do adolescente, se eu não ir para o curso, não tem problema, né? Porque o que vale é se eu fui trabalhar. Mentira! Se você faltar na casa da criança, isso vai ser informado para a empresa e ela vai descontar do teu salário. Porque, como eu falei, a casa da criança ela vai ser uma extensão do teu trabalho. O curso faz parte do teu trabalho, faz parte do jovem aprendiz. Então, a mesma dedicação que você vai ter lá na empresa de chegar no horário, sair no horário, não faltar, você tem que ter na casa da criança. Nos dias de curso, você tem que chegar no horário, né? Vai sair no horário e não vai faltar, ok?